eu gosto sempre de compartilhar coisas que eu vivo. I always love to share things that I live. E essa semana teve um acontecimento muito interessante na minha vida. And something very interesting happened throughout the week, last week. Coloca para mim Hebreus 4:12. Hebrews 4 verse 12. Nós somos um ser triuno. We are a triune being. Você é um ser em 3 partes. You are a being with 3 parts. E é claro que a gente só faz isso de uma maneira mais pedagógica, só para explicar. And of course we do this just to explain. Mas você é um ser triuno. But you are a triune being. Você é espírito. You are spirit. Você tem uma alma. You have a soul. E você habita num corpo. And you abide in a body. Então fala comigo aqui. So os alunos do cursão já sabem. Say this with me. Fala, eu sou espírito. Say, I am spirit. Eu tenho uma alma. I have a soul. E eu habito num corpo. And I am in a body. Então você é 3 em 1. So you are 3 in 1. E aqui em Hebreus 4:12. Here. Em Hebreus 4:12, Hebrews 4:12 fala que a palavra de Deus says that the word of God é viva e eficaz. is living and powerful. E ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. And it penetrates to the point that divides soul and spirit. Dividir a alma de espírito é essencial. To divide soul and spirit is essential. Então a Bíblia, falando da Bíblia, fala que ela divide, ela te ajuda a separar o que é da alma, o que é do espírito. So the Bible helps you to separate what's from the soul or the spirit. A sua alma é mente, vontade e emoções. Your soul is mind, will and emotions. Então fala mente, say mind, vontade will e emoções. and emotions. Então, você tem que discernir o que é espírito do que é da alma para viver uma vida cristã fluente. In order to have a flowing Christian life, you have to discern whatever is coming from the soul or the spirit. Põe para mim também 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Thessalonians 5:23. Então, 1 Tessalonicenses 5:23 fala, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. So it says that the same God of peace would sanctify you in everything. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. And your whole spirit, soul and body be preserved blameless. E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus At Cristo. the coming of our Lord Jesus Christ. Então, espírito, alma e corpo. Spirit, soul and body. O entendimento do mundo é que você é apenas corpo e alma. The understanding that the world has is that you have only soul and body. Porque quem não nasceu de novo consegue conectar a sua mente. Because those that are not born again, they can connect their mind. O que ele pensa? Whatever they think. A sua vontade, o que ele quer. To their will, whatever they want. E as suas emoções, o que eles sentem. And emotions, their feelings. Mas quando você nasce de novo, o seu espírito passa a viver. But when you're born again, your spirit is now alive. A palavra bíblica é vivificado. The word of God says that we are brought to life. Você estava morto, agora você está vivo. You were dead and now you live. Por isso que Jesus falou que você precisa nascer de novo. That's why Jesus said you need to be born Nascer again. do Espírito. You need to be born of the Spirit. E uma vez que você nasce de novo, once you're born again, aí você entende que havia uma parte que estava morta, mas agora está viva. Now you can see clearly that one part was dead, but now it's alive. Por isso que o justo vive pela fé. And that's why the righteous will live by faith. O justo não vive pela mente, vontade e emoções. Righteous won't live by will, emotions and desires. O justo vive pelo que ele crê no Espírito. They live by whatever they believe A in their fé, spirit. ela é Espírito, é no Faith Espírito. is in the Spirit. Amém? Amen? Mas é algo tão simples. But it's so simple. Porque para nascer de novo, você só precisa crer que Cristo morreu na cruz por você. Because in order to be born again, you just have to believe that Christ died on the cross Que for o you. sacrifício dele foi por amor a você. And his sacrifice was because he loves E reconhecer que você é pecador e não consegue ser salvo. you. Não merece o Recognize céu. that you are a sinner and you don't deserve E aí being você saved. fala, eu entrego a minha vida ao Senhor. But you say, I surrender my life Jesus, to you, eu te confesso como Jesus, Senhor da I minha vida. confess you as the Lord Eu of my recebo a salvação. life. I receive salvation. Uma vez que você faz isso, And once você you é do that, salvo. you are saved. Se você crê com o seu coração que ele morreu e ressuscitou, If you believe in your heart that he died and rose e again, você confessá-lo com a boca, and you confess him with your você é mouth, salvo. you are saved. É tão simples. So simple. É muito simples. Very simple.
Mas é tão simples que muitas pessoas não só confessam com a boca, mas não creem no coração. But it's so simple that some people they confess with their mouths, but they don't believe in their heart. Eu vou te dar um teste. I'll give you a test. Vocês querem um teste? You want a test? Eu vou te dar um teste para você saber se você nasceu de novo ou não. I'll give you a test so you can know if you're born again or Porque not. talvez tem 10 anos que você está nessa igreja, mas Because você... maybe you've been here for 10 years. Então, é um bom teste. So it's a good test. Você nasceu de novo se You were born again if você se lembra de um dia remember one day que Deus entrou na sua vida e sua vida nunca mais foi a mesma. that God entered your life and your life was never the same. Tem que haver um dia There has to be a day em que a sua vida foi mudada. that your life was completely changed. Não é o dia que você veio para a igreja. Not the day you came to É o church. dia que você sabe que você se tornou vivo. It's the day that you know you were brought to life. Naquele dia, tudo passou a fazer sentido. On that day, everything made sense. Tudo passou a fazer sentido. Everything made sense. Mas talvez você esteja me assistindo But maybe you're watching me hoje ou daqui a 10 anos. today or 10 years from today. Talvez eu já tenha sido arrebatado Maybe I've been raptured e você ficou para trás. and you were left behind. Isso vai acontecer. That will happen. E você não sabe And como you é que don't acontece. know Eu how vou this te happens. ensinar hoje a falar com Deus. I will teach you today to speak with God. E eu vou te ensinar baseado em algo que eu passei essa And semana. I will teach you based on something that happened to me during the week. Então vocês sabem que essa semana nós nos mudamos. Isso, é isso que eu quis dizer? Yes. Nós nos mudamos So we moved. It's easier in English. para uma nova velha casa. Into our new old house. Eu acho bom você falar, sua casa nova. It's so interesting when people say, "Oh, your new house." Ela foi construída em 1958 e está em estado 1958. original. In its original state. Esse é o termo. Clame ao Senhor por mim. Cry out to the Lord for me. Só abrindo parênteses, eu tive que pedir meu funcionário essa semana para reforçar o chão da banheira do meu quarto. I had to ask one of my employees to, straighten up the floor where the tub is Porque a in the madeira estava master toda bathroom. podre. Because the wood is rotten. A veinha que morava lá era magrinha. The old lady there used to be Eu acho que ela não skinny. tinha medo. I don't think she was afraid. E eu tava tomando banho. Quando eu entrei lá e vi que toda a madeira estava podre debaixo do banheiro, So when I esse went trem vai down cair there comigo. and I saw everything was rotten, I'm like, oh my gosh, it's gonna fall with me. Então nós colocamos estacas lá embaixo para So we segurar. put some stakes and now it's fine. Tá, vamos voltar. Come back. Então, olha só. Aí nós nos mudamos para lá e na terça-feira pela manhã, So we moved and then Tuesday morning, quarta-feira, Wednesday morning, quarta-feira, nós soltamos as nossas cadelinhas. we let our dogs go Nós temos out. duas mini schnauzers. We have 2 mini E schnauzers. em 2 minutos, foi muito rápido. And it was very fast that this happened. Eu olhei e uma já estava lá perto da rua. I looked and then one was next to the road. E eu saí correndo. E é uma So I distância ran. grande. E eu saí correndo. I ran. Se você não sabe, é uma chácara que If nós you don't estamos know, morando. it's this little farm. And E aí comecei a gritar. E essa raça de cachorro, eles são caçadores. Então ela pegou um cheiro e saiu atrás desse cheiro. the breed they are hunters. So, there was a scent and then one of them caught the scent and it was gone. E nós não achamos. We couldn't find her. Peguei o carro, saí correndo pela rua, saí dirigindo pela rua. Got my car, Fui nos went vizinhos. out, went to the neighbors. Chamei o Israel, ele Called pegou o carro Israel. dele e saiu pra rua. He got his car, A went out. Jaqueline saiu pelo pasto, igual uma louca. Jackie was O out Leonardo. there in the pastures. Leonardo, E nada. nothing. E eles saíram procurando, comecei a ligar. Nós ligamos para vários lugares. Eles foram lá no Pound, foram todos os lugares. So we went to many places, including the Pound. Mas teve um momento, aí foi There was a passando o dia. moment, because the day was, passing E eu sei by. que ela tem uma experiência, um testemunho. And I know she has a Eu sei que testimony. ele tem um testemunho. Israel has a Mas testimony. vou falar para vocês o meu testemunho. But I'm going to tell you my testimony. Chegou um momento There was a moment que eu falei, nós não vamos achá-la. I said, we're not going to find her. Com cachorro eu sou muito prático. I'm very practical when it comes to dogs.
Alguns já sabem a minha Some praticidade. know. Eu cresci numa chácara com muitos cachorros. Teve época da nós temos 16 cachorros. I grew up in a place where there was a time that we had 16 dogs. O cachorro morreu, tem mais. So if one dies, there's more. Eu sou muito prático, me I'm perdoe. very Eu practical sou about prático. these things. I'm sorry. Então eu já comecei a preparar o próximo cachorro. So I started to prepare for the next dog. O rapaz foi lá levar o meu carro antigo e falou, eu tenho um cachorro para vender. Eu falei, qual raça que é? E falei, vamos negociar agora esse cachorro. So a guy came to bring an old car that I have, and he said, I have dogs to sell. I'm like, what's Depois the que eu falei breed? que eu ia Let's comprar, ele decidiu nem me negotiate. vender o cachorro mais. And then, we did the whole thing, and then he gave up on the... Mas sabe, teve um momento que eu estava dirigindo na But there rua. was a moment that I was driving, Eu falei, não vamos achar não. and I'm like, we're not going to find her. Eu pensei. I thought to myself, E eu estava dirigindo ainda na vizinhança. and driving still. E aí eu falei. And then I spoke. Falei, Deus, vou ser sincero com o Senhor. I said, God, I'm going to be honest with you. Eu não acredito que nós vamos achar a Luna. I don't believe we're going to find Luna. Na hora que eu falei isso, When I said that, o Espírito Santo começou a me mostrar que a minha alma estava sendo afetada. the Holy Spirit began to show me that my soul was being affected. Provavelmente pela perda recente da minha mãe. Probably by the recent loss that I had of my mom. Minha mãe faleceu um pouco mais de um mês atrás. My mom died a little bit more Mas sabe, than quando eu liberei a month essas ago. palavras para o But when I Senhor, released the words to the Lord, eu parei, I porque o stopped. Espírito Santo, na hora, because the Holy Dentro de mim. Spirit, right there and then, me mostrou isso. showed me that. E eu falei, isso não é verdade. And I said, that's not true. O Guilherme achou o anel dele. Guilherme found his ring. Estava perdido há quanto tempo? Uns That 2 was meses. lost. E nós temos tantos For 2 testemunhos months. disso aqui, de So many coisas testimonies. perdidas que são encontradas depois de meses. Of lost things that people find after months. Não, sabe, foi eu que perdi minha aliança ou você que perdeu sua aliança? You. Eu perdi minha aliança uma vez aqui, nós achamos depois de muito tempo aqui na frente. I lost my wedding ring right here in front Mas of the eu building. tô querendo and te I mostrar o found it. seguinte: a minha alma, mente, vontade e emoções But I want to show you that my soul, mind, will, emotions estava minando a minha fé. was draining my faith. E isso a Bíblia chama de carne. And that the Bible names it Quando você lê na flesh. Bíblia falando de carne, não está falando do seu corpo. Read about flesh in the Bible. It's not talking Está about your falando body. do seu corpo, mas a sua mente, a sua alma não transformada. It's talking about your body, but it's your soul that's not Então, being transformed. A sua carne não quer acordar num dia chuvoso para vir cultuar a Deus. Your flesh does not want to wake up on a rainy day to come to a service like this one. A sua alma Your não soul quer acordar para orar. does not want to wake up to pray. O seu corpo não quer acordar para Your orar. body doesn't want to wake up. Então, aí a Bíblia chama isso de carne. A sua carne não quer. So that is your flesh. That's how the Bible Então, calls. E na hora que eu falei, o Espírito Santo começou a operar em mim, eu comecei a declarar. E é interessante porque eu estava gravando um áudio para um amigo meu, muito íntimo no Brasil. And it's interesting because when I felt that from the Spirit, I began to declare. And I was recording this audio to a friend in Brazil. E eu tinha acabado de gravar para ele, falei, nós estamos procurando, Jaqueline e o Israel estão indo para todo lado, mas nós não vamos, eu não acho que nós vamos encontrar. And I had just mentioned, I told him, yes, we are looking for her, but I don't think we're going to find Aí her. eu apaguei a And mensagem, then I erased the message. apertei de novo I pressed again. e eu gravei essa mensagem. And then I recorded this message. Estão crendo no milagre. ela é mansa, ela é de boa. Fácil, né, para alguém pegar. Vamos ver. We're Você viu que eu não estava tão we're convicta believing ainda. in a miracle because she's tamed, Você viu que eu não estava tão convicto ainda.
So someone can just snatch her. That's what he says. Mas- You see, I couldn't truly believe yet. Não, teve um lugar que eu fui. Nós temos um depósito de ônibus de Copacabana em frente à nossa casa. So there is this place where people keep buses, school buses, in E front of our tava lá o house. pessoal lavando os ônibus, João And they Paulo. were washing E the eu school cheguei buses. e falei, vocês viram um cachorrinho pequeno por aqui? I came and asked them, what about this small dog? Did you Uma see this senhora small olhou pra dog mim e coming here? falou, que raça? And she asked me, this lady, what breed? Falei, mini Schnauzer. I said, Mini Schnauzer. Na bucha ela falou, roubaram ela, tenho certeza. And just like that, she said, they snatched her. I'm sure of it. Falei, obrigado. I'm like, thank you. Acho que vocês não viram, não. Mas você viu, eu tô me expondo para você. I'm exposing Para myself você here. entender que a dúvida, ela é sorrateira, a alma é enganosa. So you can understand that the soul is misleading, Se você não renova a sua And mente, if you don't renew your mind, coloca Romanos 12:2 para let's mim. read Romans 12, verse 2. Romanos 12:2 é um versículo chave. Romans 12, verse 2 is Eu so quero te key. desafiar a memorizar esse I encourage you to versículo. memorize this verse. E não vos conformeis com este século, Do not be conformed to this world, com esse mundo, with this century. mas transformai-vos olha só, transformai-vos Hear me out, but be transformed pela renovação da sua mente, by the renewing of your mind. para que você experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. That you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Pode deixar. Então você só vai experimentar a vontade de Deus You can only experience the will of na God mesma medida que você renova a sua mente. the same measure that you renew your mind. Na mesma medida que você renova a sua mente, que você vai experimentar o fluir de Deus na To sua the vida. same measure that you renew your mind, that you will experience the will of God in Você your está life. entendendo por que sua carne não gosta de ler a Bíblia? So you see now why your flesh does not like to read Porque the a sua Bible? carne é inimiga do mover de Deus. Because your flesh is enemy of the move of God. O seu espírito sempre quer experimentar o Senhor. Your spirit is always ready to ele experience está the pronto. Lord. Your spirit is ready. Mas eu conheço tantos cristãos But I know so many que Christians, por tantas vezes, so many times, sabe, nós aconselhamos casais. we counsel couples. E muitas vezes nós estamos aconselhando o casal. So many times we're counseling E couples. você começa a aconselhar o casal. You begin to counsel them. E aí vai falar assim, fulano, And then it's like, você, Carlos, you, Carlos. a Bíblia fala que você tem que santificar a Bia pelo lavar de água pela The palavra. Bible says, Carlos, you have to sanctify Bia through the washing Bia, of the você word. tem que honrar o seu esposo. You have to honor Você- your husband. Aí eles falam, eu sei, pastor. And then they say, I Isso é um know, exemplo, pastor. tá? It's Isso não just an acontece. example. Isso é um eu sei, pastor. I know. Tem casal, tem pessoas que você vai aconselhar, quando você começa a falar o versículo, ele completa. Some couples, you start counseling them and you begin to mention a verse and they complete the verse. Nunca me esqueço. Eu fui aconselhar alguém um dia, I'll never forget. todos os versículos que eu começava a falar para a pessoa, ela falava. We were counseling one day. Every single verse that we mentioned, they would finish. Eu começava the assim, verse. não, porque a palavra de Deus, a pessoa, eu sei se é isso. Because the word of God says this. Oh, yeah, I know. And it says that. Aí eu falava, não, mas é porque a Bíblia, não, eu sei isso. Oh, because the Bible says, yes, I know, blah, 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 blah. Aí teve uma hora que eu parei, eu olhei a pessoa, falei, o que você está fazendo aqui? And then I stopped and I asked, what are you doing here? Eu era suave como uma mula naquela época. I was so harsh O at Espírito that Santo time. mudou, o Espírito Santo me mudou. Holy Spirit has changed me. Aí falou, como assim, pastor? Eu preciso de ajuda. Eu falei, não, você não precisa de ajuda. She said, because I need help. I'm like, no, you É don't. porque tudo que eu estou falando para você, você já sabe. Because everything I tell you, you already know. Tudo que eu estou te falando da Bíblia, você já sabe. Everything I mentioned about the Aí Bible, eu you falo pro already Carlos know. isso, o Carlos fala, eu sei, pastor. So I tell this to Carlos, Mas and é he's like, difícil I know, demais. Pastor, but it's so hard. Ah, eu falo pra Bia, mas a palavra de Deus diz, eu sei, pastor, mas é difícil demais. Oh, and then I tell Bea, and she's like, oh, yeah, I know, but it's so hard. A alma está falando The isso. soul is speaking. Nós temos que transformar a nossa alma. Todos nós, isso é um processo. That is Pela a vida toda. process. Our whole Nós temos que lives, we're gonna transformar go through nossa it. alma para nós nos encaixarmos a cada dia mais no que a palavra de Deus diz. We have to transform our minds so we can fit ourselves into what the Word of God says. Mas para isso acontecer, você tem que ser sincero diante de Deus. In order for that to happen, we have to be honest before God. Você sabe, se há uma coisa que ao ler os evangelhos você vê que Jesus odiava, era a hipocrisia. If there's one thing when you read the Gospels that you see that Jesus hated, is hypocrisy. Jesus odiava a hipocrisia. Jesus hated hypocrisy.
Jesus, ele chegou uma vez, vamos lá. Olha o que ele falou para os fariseus, lá em Mateus 23, 25. Matthew 23:25. Read what he said. Os fariseus, eles conheciam a lei. The Pharisees knew the law. E eles ficavam sempre tentando testar Jesus e pegar Jesus num erro. Always trying to catch him, in a mistake. Mas chegou uma hora que Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. There was a time, and then Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Porque vocês limpam o exterior do copo e do prato. For you cleanse the outside of the cup and the dish." Essa é uma tradição judaica de tudo tem que estar extremamente limpo e preparado. This is a Jewish tradition. Everything needs to be spick and span. It has to be prepared. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. But inside they're full of extortion and Você self-indulgence. está cheio de pecado aí dentro. You're full of sins inside Próximo, of you. 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Blind Pharisee, first cleanse the inside of the cup and dish. Palavras then the duras, outside. palavras It was duras. Tough word. Mas Jesus não está falando de um copo natural. But Jesus is not talking Jesus about está falando a natural deles. cup. It's talking about themselves. Olha o próximo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Woe to you, scribes and Pharisees, porque hypocrites! vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, For you are like whitewashed tombs, que por fora se mostram belos, which indeed appear beautiful mas interiormente outwardly, estão todos cheios de ossos de mortos e de toda but imundícia. inside are full of dead men's bones and all uncleanness. Jesus odiava a hipocrisia. Jesus hated hypocrisy. Odiava a hipocrisia. Hated. Porque os fariseus tinham uma linguagem muito bonita. Oh, because they would speak so Orações eloquently. muito bonitas. They had these beautiful prayers, Mas eles estavam totalmente longe de but Deus. they were so far away from God. Jesus ensinou a todos a orarem com sinceridade. Jesus taught all of them to pray in honesty. Pastora Luiz conta a história. Tá nesse livro, inclusive. Pastor que nós Luisa acabamos de tells us ler. this story. It's in the recent book that we Eu não sei read. se vou lembrar todos os detalhes, mas me parece que é no Texas, I believe in Texas this happened. que uma mulher, o filho dela morreu. That this woman, lost her son, E ela era ateia. and she was an atheist. E quando ela morreu, ela foi para casa dirigindo e ela gritava e gritava e gritava dentro do carro. So when he died, she was going back home and she was weeping and crying, and it was E so quando ela loud. parou o carro na garagem dela, And when she stopped the car in her driveway, ela gritou bem alto: she shouted, Deus, eu te odeio. "God, I hate you." Ela falou que naquele momento a presença de Deus encheu aquele She said carro. at that very moment, the presence of God filled that. E ela ouviu a Deus And claramente. she heard God clearly. Ele falou: He said, que bom que você falou isso. "I'm so glad you said that. Eu estou há muito tempo esperando para falar com I've você. been waiting for so long to speak with you." Deus não tem problema com isso. He has no issues with Deus that. ama He sinceridade. loves honesty. Deus ama He sinceridade. loves honesty. Então eu quero te desafiar algo desse dia. So I want to encourage you this day. Fala com Deus. Speak with God. Falar com Deus e orar. To speak with God is to pray. A Bíblia fala que Moisés falava com Deus assim como um amigo fala com The outro. Bible says that Moses used to speak with God as with a friend. Fala com Deus. Speak with God. Senhor, eu estou precisando muito de ajuda. Lord, I am in a great need of help. Sabe, eu falo para Deus, quando bate uma saudade da minha mãe, eu falo: Deus, eu estou com muita saudade da minha mãe. When I miss my mom dearly, I speak to God. I say, Lord, I miss my Aí mom eu falo para ele, so dearly. só o Espírito Santo do Senhor para me consolar. And then I say, only your Holy Spirit should counsel Eu me. falo com ele. I speak with him. Você está entendendo? Você tem que ser sincero You com have to be Deus. honest with Deus him. ama a He sinceridade. loves honesty. Lá em João 4, In John 4, nós temos uma mulher. É claro que você pode também ser sinceramente errado, você sabe disso. of course we know that we can be sincerely wrong Mas as até well. nisso você tem que se abrir para o Senhor. Então But Pedro, even then, you have to Pedro, open quando up. Jesus falou que ia morrer, Pedro falou: Senhor,
ele falou, o senhor não vai morrer de jeito nenhum. When Jesus said, I'm about to die, Peter said, no way, you're not going to. Jesus falou, arreda Satanás, você não tem parte comigo nessa obra. Jesus says, flee, Satan, you have no part Em with outro me. momento, Jesus falou que ele ia ser negado, e Pedro falou, eu vou morrer junto com o Senhor, eu não nego In nunca. another moment, he mentioned that everybody would deny him, and Peter said, no way, I would Ele foi never do sincero. it. He was being Mas ele honest. estava sinceramente errado. But he was honestly wrong. Porque Jesus falou hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Because Jesus said, before the rooster sings 3 presta times, atenção. you're gonna deny me. Mas aqui nós temos a história de uma mulher. But we have a story of a woman João 4. here. John 4. Eu vou pular alguns versículos por questão de tempo. Quantas horas? Eu I'm tô sem gonna relógio. skip some Bible Eu tenho o verses. celular aqui, meio-dia aí. Nossa, tá quase terminando o culto. We're actually about to close. Muito obrigado, garotas. Thank É you so verdade? very much. É verdade. Ali tem o horário. There, we can see Eu time fui right botar meu there. relógio hoje, mas eu machuquei no meio do mato, bem no lugar do relógio, aí eu não consegui. I hurt my wrist. I couldn't put my watch this morning. Achei que Did todo you mundo find sabia. the dog? Eu achei que todo mundo sabia, uai. I Desculpa. thought everybody knew. I am so sorry. Perdão. Oh my God. Eu achei que todo mundo sabia. I thought you guys Então knew. agora eu vou ter que dar o testemunho, uai. Okay, De novo, now eu let's achei que go todo mundo back. sabia. I thought you guys actually knew. Olha, que horas era aquela? 3 horas da Listen, tarde. Yes, it was about 3 p.m. Ela sumiu de manhã, umas 7 e pouquinho. It was about 7-ish in the morning when she left. She ran away. Teve uma hora do dia, lá pelas 3 horas da tarde, nós estávamos lá dentro de casa, a Jaqueline falou assim, será que ela não vai estar nesse mato ali na frente? Que tem uma área de floresta bem na frente da So casa. there was, there's this woodsy area in front of our house. And Wooden. I asked, well, maybe she's in there. Eu falei pra ela, olha, a única maneira dela estar lá é porque ela ficou presa, que ela estava usando uma blusinha. Eu falei, ela And tá I'm presa em algum well, galho. the only way she is trapped, by the sweater that she was A wearing. Jaqueline pegou a outra pequenininha e foi junto com Israel lá pra essa área. And then Jackie left with the other little one to that area. Foi o Israel, eu acho que foi assim, o Israel Yeah, entrou he lá pra went in dentro e ela ficou de fora. So, Eu me lembro, eu escutei a Jaqueline gritando, Israel, Israel, bem freneticamente, so sabe? Jackie was just screaming out there, Israel, Israel. O que aconteceu? What A happened? Jaqueline, você quer contar? Yeah, because, right, it happened to me. Aham. I never gave up on my girl. Eu nunca desisti da minha garota. Yeah, so we were out there, and Israel said, I'm going to keep on looking for her. E o Israel falou, eu vou continuar procurando por ela. So I said, I don't think she's here, so I'm going back. E eu falei pra ele, eu não acho que ela está aqui, eu vou voltar. But I saw this truck that went up the road and just stopped. E aí teve uma caminhonete que passou e parou, passou por mim e parou. And then just, a spark, I thought, why? Why is this truck stopping? E aí eu fiquei They pensando, know por que about the essa dog. caminhonete passou? Tem que ter alguma coisa a ver com isso. So I slowly started walking, to my driveway. E aí eu comecei a caminhar lá pra nossa And the calçada. truck turned and came my way E aí a caminhonete virou e veio pro meu rumo. and stopped right in front of me and asked, what are you looking for? E parou diante de mim e perguntou, era uma mulher. Yeah, it E was a perguntou, o girl. que você está procurando? And I said, my dog. And then she said, how is your dog? Like she wanted to know. E the aí eu falei, characteristics. a minha cadela. Ela falou, como é que é a sua cadela? I'm like, well, it's a little bigger than this one here. Eu the falei, é um same pouco breed, maior do que essa, é a mesma raça. wearing a pink sweater. Ela tá vestindo uma blusinha rosa. And then she said, I found your dog this E morning. ela falou, eu encontrei sua cadela essa manhã. And then I could just cry. E aí ela disparou a chorar. And then I thanked her, and she said, it's in my house. I'm like, where is she? She's like, it's in my house. Aí ela I'm gonna falou, go tá lá em grab her. casa, eu vou lá buscá-la. And she said she was running here. She was very scared, so I took her this morning. E ela falou, eu tava passando de carro, ela tava correndo, tava com muito medo e eu peguei ela essa manhã. So she went back home. Agora brought her preste atenção. A Jaqueline tá no meio do mato. Primeiro ela decide ir pro mato. So, first of all, Jackie chooses to go inside the woods, in the woods. De repente ela decide sair. All of a sudden, she decides to come out. E aí
coincidentemente vem passando a mulher que achou a cadela de manhã. And then by coincidence, you know, this truck is going up the world. Isso não é the road. coincidência. O nome not disso é coincidence. Jesuscidência. The name is Jesus Incidents. Sidence. Yeah. Ele que orquestrou. É um testemunho. That's Então a achamos. testimony. So we found her. Achamos. E a partir de hoje ela vai ter uma coleira com GPS. And now she has a collar with a GPS on it. Então volta aqui. Em João In John 1, João 4, perdão. John 4, sorry. Nós temos a história de uma mulher que vinha todos os dias ao meio-dia pegar água num poço. We have the story of this woman. She would come to this well every day at noon. E ela vinha pegar água nesse horário porque ela era uma mulher muito mal vista pela sociedade. She would come at that time because she was not well seen by the Esse é um horário que society. ninguém ia pegar água. So nobody was there at that time. Ela tinha muita vergonha. She was very ashamed. E vamos ler aqui um pouco. João 4? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus... Não é João 4, 1. João 4, 7. John 4, verse 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pode, em inglês você acompanha porque o texto é longo. In English. Dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, olha só, sinceridade. Listen, honesty. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Pode ler. How is that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. For Jews have no dealings with Samaritans. Continuando. Replicou-lhe Jesus, se você conhecer o dom de Deus e quem é que está te pedindo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. 11. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Pode ler. The woman said to him, Volta. Lord, you have nothing to draw with and the well is deep. Where and when then do you get that living water? Você está vendo que ela era uma mulher sincera? See, she was honest. Era sincera, falou, o senhor está falando aí, mas o senhor não tem nada para tirar água aqui. Senhor, de onde você vai trazer essa água viva para She's cá? like, yeah, you're mentioning living water, but you have nothing to draw Próximo. the water with, so... És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim os seus filhos e gado? Próximo. Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Pode continuar. Vem, Cris. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Olha só, volta. Olha o pedido dela. Look at her request. Me dá dessa água, Give me this water. porque eu não quero ter sede mais. I don't want to be thirsty again. E eu não quero voltar aqui. And I don't want to have to come back Eu here. não quero correr o risco de encontrar pessoas. I don't want to run the risk of Ela era uma finding mulher other people. marcada por vergonha. She was marked by shame. Ela era uma mulher marcada por vergonha. Marked by E shame. na próxima parte dessa interação fica a prova. And then the proof is on the next interaction that they had. Jesus fala para ela, Jesus tells her, 16, vai, chama o seu marido go call your husband. e vem aqui. Come here. Ao que respondeu, eu não tenho marido. She said, I don't have a husband. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. He said, you have well said, I have no husband. Vai, porque 5 maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pode falar. Pode ler. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband, in that you spoke truth. Essa mulher já tinha sido rejeitada por 5 homens. She had been rejected by 5 men already. E no último ela estava vivendo de uma maneira amaziada. And on the last one, she wasn't even married with him, to him. Ela já tinha aberto mão do seu nome. She let go of her name. Ela já tinha aberto mão da sua reputação. Let Ela go não of tinha her reputação. reputation. She had none. Todas as mulheres da cidade provavelmente olhavam ela de uma maneira
diferente, All of the olhos other ruins. women in the city, the community, of course, would judge her. E Jesus fala, você falou certo. And Jesus tells her, yes, you're right. E aí ela continua. Mas nós vamos lá, por questão de tempo, depois você pode ler. For time's sake, we're going to go to Versículo 25. verse 25. Eu sei, respondeu a mulher, I know, she replies, que há de vir o Messias, chamado Cristo. that the Messiah is coming. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. And when he comes, he will tell us all things. Preste atenção. Listen, Disse-lhe Jesus, Jesus said, eu sou. I am. Eu que falo contigo. I who speak to you. Eu sou o Messias. I am the Messiah. Por que Jesus só se revelou para essa mulher nesse nível? So why did Jesus just reveal himself to this level at Porque that ela time? foi sincera. Because she was honest. Sabe, lá na frente, quando Jesus estava sendo interrogado, You know, a little bit forward on he is being questioned. as pessoas perguntavam, você é o Messias? People would ask him, are you the Messiah? Ele falava, tu dizes. He would reply, you said it yourself. Tem um momento em que Jesus se revelou. There was a moment that he revealed himself. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu anotei. Mas... João 18:6. In John 18, verse 6, Em que os guardas chegam para prender Jesus. the guards come to arrest him. Esse eu sou aí, você sabe, é o que Deus falou para Moisés lá no início. And this term, I am, is the one that God used when he Lá spoke em with Êxodo. Moses in Exodus. Eu sou, eu vou com você. I am, I, O the eu one that sou goes vai with com you. você. I am will go with you. Quando Jesus foi ser preso, When Jesus was being arrested, olha o que a Bíblia diz. Quando, pois, Jesus lhe falou para os soldados, volta no 5, só para eles entenderem, para nós entendermos. verse 5, just so you can Responderam-lhe. understand. Para quem que vocês estão buscando? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. You're seeking him? Then he said, I am he. Jesus, the Nazarene. Então Jesus lhe disse, sou eu. Jesus said, I am. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Judas was with them. Olha, próximo, 6. Quando, pois, Jesus disse, sou eu, When Jesus said, I am he, recuaram e caíram por terra. so they drew back and fell to the ground. Nós estamos falando dos soldados mais poderosos e mais bem treinados daquela época. We're talking about these well-equipped men, soldiers of Que that quando time. ele falou, eu sou, When eles he said, caíram. I am he, they fell to the ground. Mas Jesus estava no poço com aquela mulher. But Jesus was at the well with that woman. E ele falou, eu sou. And he said, I am. E ela permaneceu. And she remained. E se você continuar a ler a história, a vida dela foi transformada. And if you continue to read, her life was completely changed. Ao ponto dela chamar os homens da cidade To the point that she went back and called the men of that para city virem conhecer ao Senhor to come Jesus. to meet with Jesus. Deus ama a sinceridade. God loves honesty. Coloca para mim o que Davi falou em 1 Crônicas. In 1 Chronicles, look at what David said. Deixa eu achar aqui. 29:17. 29 verse 17. Isso aqui foi logo antes de Davi ungir a Salomão rei. 1 Crônicas 29:17. Levantar Salomão é, ué. Sim. This Não foi this ungido, happened foi levantar. before David raised Solomon as king. Bem sei, meu Deus, I also know que tu my God, provas os corações e que da sinceridade te agradas. that you test the heart and have pleasure in uprightness. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. As for me, in the sincerity of my heart, I have willingly offered all these things. E acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntariamente. And now with joy I have seen your people who are present here to offer it willingly to you. Davi foi um homem que conheceu a Deus intimamente. David knew God intimately. E Davi fala, eu sei que o Senhor se agrada da sinceridade. And David said, I know, God, that you are pleased with sincerity. Sabe, você tem dúvidas? You have doubts? Conversa com o Senhor. Talk to the Lord.
Quando você estiver lendo a Bíblia, when you're reading the Bible, fala com o Espírito Santo, fala com Deus, fala, Deus, eu quero receber o que o Senhor tem para mim através dessa palavra. speak with Him. Say, God, I want you to receive whatever you have for me in Ao this ir para a word. célula essa semana, fala As you com go Ele. to the life group this Fala, week, Senhor, eu speak estou to indo Him. e eu sei que eu vou experimentar a sua presença Say, lá. Lord, Eu I quero am experimentar going. a sua presença. I want to experience your presence there. Sabe, você vem às vezes para o culto e você está sentindo pesado. You come to service, sometimes you feel heavy. Às vezes você está com problemas. You're having problems. Fala com Deus. Speak with God. Fala com Deus. Speak with God. Eu nunca vou me esquecer desse dia que nós estávamos indo. O nosso culto, quando a igreja começou, era na garagem do pastor Everson e da I'll pastora never Branca. forget this day because when we began the church, our service used to happen in their garage. Que era uma célula no sábado à noite, a gente falava que era o culto. It was a life group actually on the evenings, but we would say there was a service. E eu e Jaqueline tivemos um quebra-pau dentro do carro. And Jackie and I just went, Assim, mas um quebra-pau daqueles bonitos. bizarre in the car. Daqueles assim de arregaçar tudo. Só que eu tava indo para pregar. And I was going to preach. E eu lembro exatamente onde eu tava, na saída 273. And I was almost to exit 273. E eu só sei que eu encostei o carro And I parked the car. e nós falamos, vamos orar. And then we said, let's pray. Segurei na mão dela, Held her hand. falei, Deus, I said, God, eu acho que eu tô certo. I think I'm right. Ela acha que ela tá certa. She thinks she's right. O Senhor tá certo. You are right. E é o seguinte, nós estamos indo ali pregar a palavra de Deus. And we're going there to preach the word of God. Então nós vamos entregar essa questão para o Senhor. So we're going to hand you this matter. Nós te pedimos que o Senhor venha falando ao nosso coração. We ask that you speak to our hearts E te pedimos que o Senhor venha nos usar. and use us. Porque aquele povo está lá para te ouvir. Because those people are there to listen to you. Amém. Amen. Ela tentou trazer o assunto. Falei, opa, nós já oramos. Tô brincando, tô brincando. She tried to go back into the subject. No, just kidding, just kidding. E nós fomos e foi uma bênção. Isso marcou minha vida. And we went and it was a blessing and that really marked me. Porque nós somos vaso de barro. Because we are just clay jars. Não tente ser perfeito, não. Don't try to be perfect. Sabe, tem gente que está esperando se tá perfeito, tá tudo certo a vida deles, para eles falarem de Jesus ou para eles viverem para Deus. Viva para Deus hoje, no meio da sua bagunça. Some people are always waiting to get things right, to be perfect, Sirva in order a to Deus preach the word, hoje. to talk about God. And no, do it today. Sabe, tem Serve the tanta Lord gente today. querendo consertar a vida deles para servirem a Deus, mas o que está acontecendo é que você está perdendo tempo de vida. So many people trying to fix their lives in order to serve the Lord, but what's happening is you are wasting precious time of your life. Você está perdendo tempo. You're wasting time. Então sirva ao so Senhor. serve the Lord. Fala com Ele. Speak to Him. Deus, sabe, Say, God. você está com um problema de pecado reincidente na sua vida. So you're running into sin, Fala para Deus, Deus, eu every não quero day. esse pecado mais não. Say, I don't want this anymore. Deus, me ajuda a não praticar mais esse Help pecado. me not to practice this anymore. Sabe, procura alguém, abre o coração com essa pessoa, se você tem Find liberdade. someone, open up. Fala com Deus com sinceridade, não seja Speak hipócrita. with God, with honesty. Don't be a hypocrite. Fala com Deus. Speak with Deus, God. eu não estou me sentindo bem hoje, mas eu vou te adorar. Say, God, I don't feel well today, but I will worship you. Senhor, Lord, eu não creio que vai acontecer. I don't believe it will happen. E a minha vida mudou naquele momento. And my life changed at that Não é o moment. testemunho da cadela, apesar de ser muito importante. It's not about the dog, Não. It's important, Deus me but- mostrou. but God showed me. Eu vou terminar com Provérbios 4:23. And I will close Pode ficar with em pé se você Proverbs puder. 4:23, and we may stand. Provérbios 4:23 Proverbs tem uma 4:23. receita para a vida. Has this recipe for our lives. Sobre tudo que se deve guardar. Keep your heart Guarda o coração, with all diligence, porque dele procedem as fontes da vida. for out of it spring the issues of life. Toda vida de Deus flui do seu espírito, Every life that comes from God is flowing from your spirit, mas passa pela sua alma. but it's passing through your soul. Se a sua alma não for guardada, And if your soul is not kept, você vai ter problema.
you will have Então problems. guarda a sua So mente. keep your mind. Guarda. Keep your mind. Sabe, quando vierem pensamentos que não procedem do Senhor, você abre a sua boca e fala, eu rejeito esse pensamento. When thoughts come to your mind and you know they don't come from God, open your mouth and rebuke these thoughts. Não, deixa eu te falar uma coisa, não rebata pensamento com pensamento. Don't try to rebuke them with thoughts. Pensamento você derrota com palavras. Thoughts you will always defeat with words. Amém? Amen. Fala, eu Say I derroto defeat pensamentos thoughts com palavras. with words. Então quando vier, fala para Deus. So when thoughts come, speak with God. Fala, Deus, Say, God, eu não quero essa tristeza no meu coração, não. I don't want this sadness in ajuda, my Senhor. heart. Help me. Sabe, vem um pensamento na sua mente. When thoughts come to your mind, Pergunta para Deus, fala para Deus, Senhor, qual que é a verdade? ask Him, what is your truth, Você me Lord? escutou pregar a palavra de Deus nessa manhã. You heard me preach the word of God this morning. Deixa eu te falar, só Jesus Cristo pode te salvar. I tell you, only Jesus Christ can save you. Fala com Ele, se isso for Speak verdade, with pede him. Ele para te mostrar And isso. if that's the truth, ask Him to show you. Fala com Ele. Speak with Him. Pastor Erso falou sobre finanças aqui. Pastor Everson mentioned finances Você tem today. problema de igreja falar sobre finanças? Oh, and you have a problem when Fala church com mentions Deus. finances. You speak Fala with the com Lord. Deus, Senhor. Speak with God about it. Senhor, me mostra. Say, Lord, show me. Para enxergar finanças, me leva a enxergar meu dinheiro na ótica da Bíblia, de acordo com a vontade do I Senhor. want to view money with your point of Senhor, me view. leva a enxergar a Tiana de acordo com o Senhor enxerga. Take me, Lord, to the point that I see Tiana with your eyes. Senhor, me ajuda no meu casamento. Help me with my Senhor, me marriage. ajuda nesse trabalho. Help me with my Senhor, me dá work. sabedoria. Give me wisdom, Fala Lord. com Deus. Speak with God. Tenha o hábito de conversar sempre com Ele. Have the habit of always speaking with Him. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o Keep your seu heart coração. with all diligence. Levante suas mãos se você puder. Lift your hands if you can. Senhor, eu quero te pedir, Lord, I ask por mim e pelos meus irmãos, for me, for my brethren, que nós possamos a cada dia mais renovar a nossa mente that we may renew our minds each com a sua day palavra, with your word, que os seus pensamentos that our thoughts sejam os nossos pensamentos, be your thoughts be para our que nós thoughts, possamos experimentar sua vontade em that nossa we may vida. experience your will in Eu our oro para que lives. nessa semana I pray that even this week, nossa intimidade com o Senhor possa crescer, our intimacy with you may grow, que nós possamos falar com o Senhor. and we may speak with you, Lord. Se Moisés falava com o Senhor como um amigo, If Moses would speak with you as a friend, quanto mais nós que somos filhos do Senhor oh, the more we can speak with you. e temos We are your total children, acesso Lord. à sua We have presença. full access to your presence. Dirige-nos, Senhor. Guide us, Espírito Lord. Santo nos Holy dirige, Spirit, nos guide ensine, us. Senhor, Teach us, Lord, a guardar a nossa mente, to keep our para que heart nós possamos caminhar em so vitória. that we can walk in Em nome de victory. In the name Jesus. of Jesus. A igreja diga amém. And the church Se eu says puder amen. te pedir mais uma coisa, And if I may ask you one more thing, gostaria de te pedir para que você orasse com alguém nessa I'd hora. like for you to pray with someone at this moment. Declare essa semana uma semana de vitória. A week of victory. Declare em nome de Jesus que essa será uma semana de revelações da In the palavra name do of Senhor, de Jesus. encontres com a bondade de Deus. Declare a week of revelation. Abençoa a vida do seu irmão, da sua irmã essa Encounters semana. with the Lord. Bless Oh Senhor, their eu te week. agradeço por esse povo I precioso. thank you for this precious Esse é o people, seu Lord. povo. This is your people. Esses são os seus filhos. These are your E children. eu declaro que em nome de I Jesus, declare in the name of nós, a Jesus. família do Senhor, We, Lord, as your family, nós experimentaremos do Senhor essa semana we will a experience sua bondade, your a goodness, sua graça, your grace, a sua bondade, your a goodness, sua graça, your grace, como nunca antes. like never before. E toda mentira de Satanás Every lie será derrotada, comes from será Satan destruída will be em defeated nome de and Jesus. destroyed in the name of Jesus. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Glória a Deus. Dá um abraço nas 2 ou 3 pessoas.